Olá, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Dissecando, canal oficial de técnica cirúrgica na Universidade PUC Minas, no campus Betim. Meu nome é Nicolas Rabelo, eu e meus colegas Bianca Menezes, Gabriela Lima, Gabriela Peixoto, Larissa Guerra, Luan Alves e Marina Moreira somos estudantes do curso de Medicina na Universidade PUC Minas e participantes da turma 23. Fizemos essa apresentação a respeito do hallux valgus. O hallux valgus é conhecido popularmente como joanete, e as palavras hallux valgus têm origem no latim, que significa dedão desviado para fora. O hallux valgus é uma alteração progressiva no antepé, que provoca o desvio lateral do hallux, e enquanto a base do primeiro metatarso se desvia medialmente. Essa deformidade forma uma saliência óssea dolorosa, especialmente com o uso de calçados fechados. E, embora seja muito comum, a etiologia exata do hallux valgus ainda não é totalmente conhecida, mas sabemos que é o resultado de uma combinação de fatores anatômicos, genéticos, mecânicos e ambientais. Os calçados inadequados também contribuem para a sua formação. Em termos de prevalência, é uma condição que tem incidência aumentada proporcionalmente à idade. A prevalência é de cerca de 3% entre pessoas de 15 a 30 anos, 9% de 31 a 60 anos e chega até 16% em pessoas com mais de 60 anos. Além disso, é muito mais comum em mulheres do que em homens, chegando a uma proporção de 4 mulheres para cada homem. E o uso frequente de salto alto, sapatos de bico fino, é apontado como um importante agravante nessa situação. A respeito do diagnóstico, primeiramente nós olhamos para a clínica. O paciente geralmente relata uma dor no lado medial do pé, um incômodo quando ele calça algum calçado, limitações para andar, para praticar atividades diárias, praticar esportes, e nós consideramos também o histórico. Por exemplo, há quanto tempo existe essa deformidade, se houve alguma piora, se já foram feitos alguns tratamentos, além de patologias associadas que possam ter influência sobre essa doença. Além do exame físico, quer dizer, no exame físico nós podemos observar que o dedo 1 fica em direção ao dedo 2 e cria uma saliência na cabeça do primeiro metatarso. Além disso, um calo nessa região é muito comum. Nós avaliamos também a mobilidade da articulação metatarso-falângica e observamos se há rigidez ou subluxação. Mas muitas vezes o mais adequado é o diagnóstico radiológico. As radiografias elas são realizadas com o paciente em pé, nas vistas anteroposterior e lateral. As medições mais usadas são o ângulo do hallux, que mede o desvio do dedo grande em relação ao primeiro metatarso, o ângulo intermetatarsal entre o primeiro e o segundo metatarso, e o ângulo distal da articulação metatarso-falângica, usado em alguns casos para avaliar a inclinação na superfície da articulação do primeiro metatarso. Na radiografia, também é possível observar se a articulação já possui subluxação dos ossos sesamoides, além de sinais de osteoartrite ou redução do espaço articular, que fazem parte da compreensão do grau de evolução dessa doença. E tudo isso interfere no tratamento, mas a graduação da doença é feita principalmente por meio dos ângulos do hallux valgus e do ângulo intermetatarsal. E aí, quando existe essa análise, nós podemos observar que o ângulo hallux valgus é considerado normal quando é menor que 15 graus, e a doença evolui, sendo considerado leve entre 15 a 30 graus, moderada entre 20 a 40 graus e grave quando o ângulo é maior que 40 graus. Já o ângulo intermetatarsal é considerado normal quando é menor do que 9 graus, e uma doença leve quando está entre 9 e 11 graus, moderada quando está entre 11 e 16 graus e grave quando está maior do que 16 graus. É digno de nota aqui também que existem pequenas variações na literatura a respeito desses ângulos e dessa classificação. O tratamento conservador geralmente é indicado para pacientes que têm sintomas leves ou moderados. As intervenções incluem palmilhas ou órteses, evitar calçados desconfortáveis, fisioterapia com objetivo de fortalecimento e talas também. É importante reforçar que esse tratamento não corrige deformidades estruturais muito significativas e pode não evitar uma piora ou necessidade cirúrgica. Também as opções de tratamento cirúrgico. E para esse tratamento são necessárias indicações. As indicações elas são baseadas em vários critérios. Aqui nós elencamos cerca de 4 critérios. O primeiro critério seria quando o tratamento conservador foi utilizado pelo tempo adequado e não proporcionou alívio da dor e nem melhora funcional. O segundo critério seria quando a dor ou limitação funcional interfere na marcha ou nas atividades diárias do paciente. O terceiro critério seria quando a deformidade é moderada ou grave e ela foi avaliada clinicamente por radiografias. O quarto critério seria quando existe uma incongruência articular ou uma subluxação dos ossos sesamoides. Para esse tratamento cirúrgico também se considera a expectativa do paciente, a expectativa de vida, comorbidades, possibilidade de reabilitação, tudo isso é avaliado também. E existem diversas técnicas para tratar o hallux valgus cirurgicamente, mas 3 delas são as mais utilizadas e sobre elas nós vamos abordar aqui. Um desses procedimentos é a osteostomia metatársica em chevron distal.
A cirurgia ela envolve a cabeça do primeiro metatarso, a cápsula medial da articulação metatarso-falângica e o aparelho sesamoidiano. A indicação para essa cirurgia são pacientes com hálux valgo leve e moderado e pacientes ativos sem degeneração articular significativa. Uma limitação desse procedimento é que não é indicada para artrose das articulações metatarso-falângicas ou em caso de deformidades graves. A técnica cirúrgica consiste na seguinte: realizar uma incisão medial ou dorso medial de 3 a 5 centímetros sobre a cabeça do primeiro metatarso, após isso uma capsulometria em L ou longitudinal, seguida de uma ressecção da eminência medial. A osteostomia, em formato de V, com ápice proximal e braço de 60 graus é o próximo passo, seguido da translação lateral do fragmento distal de 3 a 6 milímetros, aproximadamente, podendo incluir uma leve rotação. Após isso, é realizada a fixação com um dos parafusos ou fios de Kirchner e depois uma capsuloplastia medial para centralizar o hálux. Por fim, o fechamento por planos e curativos é realizado com também curativos compressivos. E as complicações podem ser necrose na cabeça do primeiro metatarso, consolidação viciosa ou recidiva e rigidez articular. A próxima cirurgia é a artroprasia de Keller, e a técnica envolve a articulação metatarso-falângica e a falange proximal do hálux, preservando a inserção do flexor curto do hálux para manter a função plantar. As indicações desse procedimento elas são para pacientes cujo hálux vago é doloroso e está associado à artrose da articulação metatarso-falângica, e em pacientes idosos com uma baixa demanda funcional. Uma limitação desse procedimento é que ele não é recomendado para pacientes jovens ou ativos, porque ele causa encurtamento do hálux e perda da força da propulsão. E a técnica cirúrgica consiste na seguinte: existe uma incisão medial sobre a articulação metatarso-falângica e uma capsulotomia, ou em U ou em L, para exposição. Em seguida, tem a ressecção de entre quarto ou terço proximal da base da falange proximal, e aí, em seguida, a regularização óssea e retirada de osteófitos. E o próximo passo é a exostectomia medial da cabeça do primeiro metatarso, seguida da liberação de partes moles, conforme aquilo que for necessário, e a capsuloplastia medial para a estabilidade vem em seguida. Por fim, fechamento por planos e curativo compressivo. As complicações desse procedimento são o hálux flutuante, que causa instabilidade, perda de força de propulsão e encurtamento do hálux. O terceiro procedimento é a bunionectomia modificada de McBride, e atua predominantemente nas partes moles, cápsula articular, medial e lateral, tendão do adutor do hálux e ligamentos sesamoides. As indicações desse procedimento elas são para pacientes com hálux valgo leve e sem artrose, e pacientes sintomáticos com uma proeminência dolorosa medial. Uma limitação é que esse procedimento não corrige deformidades moderadas ou graves, ou seja, ela não reduz o ângulo intermetatarsal. A técnica cirúrgica consiste na seguinte: incisão medial sobre a cabeça do primeiro metatarso, seguida da capsulotomia em L ou em U e exposição da eminência medial. Após isso, acontece a exostectomia da cabeça do primeiro metatarso e a liberação do tendão adutor do hálux na sua inserção, seguida da liberação da cápsula lateral do ligamento sesamoide lateral, permitindo a centralização dos sesamoides. Depois disso, vem a capsuloplastia medial tensionada para correção do desvio e, finalmente, o fechamento por planos e curativo compressivo. As complicações elas podem ser as seguintes: reaparecimento da deformidade e uma rigidez articular por correção insuficiente. Existem também complicações clínicas comuns no hálux valgus, e entre elas estão a bursite, caracterizada por dor e inflamação na região medial do pé, e as deformidades dos dedos menores. Além disso, pode surgir degeneração da cartilagem da articulação, levando a artrose, metatarsalgia central por sobrecarga dos demais metatarsos, compressão nervosa que provoca dormência e dor, além de sinovite da articulação metatarso-falângica, que limita a mobilidade. A respeito do tratamento cirúrgico, ainda existem riscos, principalmente riscos pós-cirúrgicos. Um deles é a recorrência da deformidade, que é uma complicação frequente e muito frustrante para os pacientes, pois o desvio pode voltar se nem todos os fatores forem corrigidos. Outra complicação é o hálux varus, que ocorre quando a correção é excessiva e desvia o dedo para o lado oposto. Também pode ocorrer falha na consolidação óssea, como a não união ou má união, além de necrose avascular na cabeça do metatarso, que compromete a circulação e pode causar dor crônica. Pode ocorrer ainda rigidez articular, dor persistente e até complicações de pele, como infecções e problemas com implantes. E dessa forma, tanto a evolução natural quanto a cirurgia do hálux valgus exigem acompanhamento adequado e medidas preventivas para minimizar o risco e garantir o melhor funcionamento e qualidade de vida do paciente. Agradeço a todos pela atenção e estas são as nossas referências bibliográficas.